Ezequiel, no capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 21 a 28. É um pouco extenso, mas eu gostaria de ler todos esses versículos. Amém? Ezequiel, capítulo 37, versículo 21 a 28. Em Ezequiel 37, 21, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. Eu os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles. E eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amém? Israel, um povo escolhido por Deus para ser o seu povo. Então o povo de Israel realmente está escrito na Bíblia Sagrada. Ele é um povo escolhido por Deus para ser o seu povo. Amém? Nós vemos, irmãos, coisas acontecendo no dia de hoje. Nos dias de hoje. Israel é cercado praticamente por todas as nações, e todas as nações ali, todas elas são inimigas de Israel. Existem várias nações ali ao redor de Israel, todas elas inimigas de Israel. Todas elas querendo entrar em Israel, querendo dominar Israel, querendo ganhar a guerra de Israel, querendo vencer as batalhas contra Israel. Mas eles não conseguem. Não conseguem. Aí nós ficamos pensando, meu Deus, como uma nação como Israel, pequena ali, tem uma força dessa, não é? Muitas das vezes as pessoas do mundo que não conhecem a palavra de Deus, que eu falei agora que ele é um povo escolhido por Deus, as pessoas não sabem e ficam pensando, imaginando, mas como pode uma nação ser tão forte assim? Ser tão poderosa assim, tão pequenininha, e ninguém consegue dominar esse povo, ninguém consegue conquistar esse povo, ninguém consegue entrar ali dentro. Existe uma explicação. Este é o povo escolhido por Deus. Amém. Que Deus disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por Israel, Israel sempre vai ser o vencedor. E nós cremos nisso. Por quê? Porque o mesmo Deus de Israel é o nosso Deus. É o mesmo Deus. Nós cremos no mesmo Deus de Israel. Não é? Nosso Deus, o único Deus, é o Deus dele e o nosso também.
Então nós cremos que realmente o povo de Israel era um povo escolhido por Deus. Nesta passagem que eu li aqui, está escrito no livro de Ezequiel, não é? Quem era Ezequiel? Ezequiel é um personagem que, se nós vermos aqui, irmãos, ele é considerado um dos profetas maiores, não é? Ele é considerado profeta Israel. Só que se você olhar na Bíblia Sagrada, e você realmente atentar para o fato que Ezequiel primeiro, ele deveria ser chamado sacerdote Ezequiel, não é? Mas Deus mudou o lado de Ezequiel e colocou ele como profeta. Profeta Ezequiel. Quem era Ezequiel? Filho de sacerdote, não é? Ezequiel, desde pequeno, desde do seu nascituro, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. E por quê? Porque ele era da tribo de Levi, porque ele era do tronco de Arão. Não adianta as pessoas do mundo, nem de hoje, nem daquela época, dizer assim, simplesmente, acorda dizendo, eu quero ser um sacerdote, eu vou estudar para ser sacerdote, eu vou entrar numa faculdade para ser sacerdote, eu quero ser um sacerdote. Não vai poder ser. Simplesmente assim. Um sacerdote, ele somente é ordenado ao sacerdócio se ele for originário, descendente da tribo de Levi e também do tronco de Arão. Senão, não pode. Então, Ezequiel, ele estava sendo preparado desde pequeno para ser um futuro sacerdote, que era a corrente normal da vida dele. E ele estava ali em Jerusalém, ele nasceu nos arredores de Jerusalém, cresceu em Jerusalém. Seu pai, ele era um sacerdote, e ele era para ser um sacerdote. Estava sendo preparado para ser um sacerdote. E no livro de Ezequiel, nós começamos a ver a mudança que houve na vida de Ezequiel. Mas porque ele quis? Não. Não é? Irmãos, para ser um sacerdote, ele precisa passar muitas coisas. Ele precisa estudar um pouco de medicina. Ele precisava estudar um pouco de veterinária. Ele tinha que estudar um pouco de leis. Por quê? Medicina. Naquela época, todos os leprosos eram trazidos para o sacerdote examinar e saber qual tipo de lepra, se era para ele ficar ou ser tirado da comunidade, e se a lepra for uma lepra muito contagiosa, incendiava, quebrava a casa do leproso. Então ele tinha que entender um pouco de medicina. Veterinária, todos os presentes, os holocaustos, os animais que eram trazidos ali para as ofertas, tinha que ser animal limpo, puro, sem mancha, sem doença, sem mácula, sem nada. E quem que examinava isso era o sacerdote. Então ele tinha que saber um pouco de veterinária também, conhecer os animais, não é? E as leis? O sacerdote teria que conhecer das leis de Moisés, porque eles é que faziam as leis para o povo dos judeus obedecer, não é? Obedecer às leis de Moisés. Então, os sacerdotes é que faziam as leis para eles obedecerem às leis de Moisés. Então não era fácil até chegar ao sacerdócio, não é? E Ezequiel estava ali sendo preparado para ser um sacerdote. Certamente ele pensou, meu Deus, eu quero crescer, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser um sacerdote, eu quero estar no templo orando, eu quero estar ali falando com Deus, eu quero estar ali trabalhando na obra do Senhor dentro do templo, fazer as coisas. O único pensamento de Ezequiel era isso. Não tinha outro, porque era o futuro real dele, porque o caminho dele, tribo de Levi, tronco de Arão, era para ser um sacerdote. E aos
25 anos, mais ou menos, ele foi ordenado ao sacerdócio. Só que, nas leis judaicas, um sacerdote não pode exercer o sacerdócio antes dos 30 anos. Então, ele foi ordenado a sacerdote, mas ele não podia exercer ainda. Por quê? Porque não tinha 30 anos. E nesta fase, neste começo de vida sacerdotal, houve uma revolução na vida de Ezequiel. O que aconteceu? Aconteceu que o povo caldeu, o exército, o povo caldeu de Nabucodonosor, o exército caldeu, entrou ali em Jerusalém, tomou Jerusalém, destruiu Jerusalém, levou tudo que tinha de Jerusalém e tirou aquele povo lá de dentro, e Ezequiel foi junto, preso, cativo. E chegando ali, lá na Babilônia, certamente perguntaram, porque ali eles certamente faziam uma varredura. Todos os presos iam lá e eles perguntavam: o que é que você sabe fazer? Ah, eu sou carpinteiro, então você vai fazer alguma coisa. O que é que você é? Ourives, então vai mexer com ouro. O que você mexe com metal, com armas, não sei, então vai. Cada um tinha o seu. De repente perguntavam para Ezequiel: você, o que é que você faz? Eu oro. Ora? Oração? Eu oro um templo, eu sou sacerdote. Aqui não tem templo. Aqui não há necessidade de oração, aqui ninguém ora. O que você sabe fazer mais? Eu não sei fazer mais nada. Eu sou um sacerdote. Você não sabe fazer mais nada? Não. Então você vai mexer no barro e fazer barro, e toma aqui as palhas e vai fazer barro. Foi tratado como um escravo normal. Perdeu assim a sua linhagem normal. Irmãos, eu fico pensando na situação como Ezequiel, desde pequeno, desde o seu nascituro ali, crescendo, o pensamento dele era ser um sacerdote. Ser um sacerdote, era o que ele queria ser, não é? De repente, acontece algo na vida dele, destrói aquele pensamento que ele tinha desde a tua infância. Muda, tem que mudar radicalmente o seu modo de pensar. Não é? Tem vezes que acontece isso com muita gente. Não é? Nesse mundo que nós estamos vivendo mesmo, você se prepara. Você tem aquela mente de você querer ser um médico, você querer ser um professor, você querer ser um físico, você quer ser alguma coisa, engenheiro. Coloca na cabeça, você tem aquela mente de querer ser. Só que de repente você chega lá na frente, a tua vida muda. Você não entende por quê. Muitas vezes você não consegue entender por quê. Fala assim: mas eu me preparei. Eu me preparei para isso. Eu cresci pensando nisso. Eu estudei pensando nisso. Eu me formei pensando nisso. De repente eu não consigo exercer aquilo que eu queria. O que está acontecendo? Não é? Deus tem um propósito na tua vida. Talvez não seja aquilo que você se preparou, é que era o propósito de Deus para a tua vida. Deus tem outro propósito na tua vida, não é? E Ezequiel, aconteceu isso. Ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. Ele queria ser um sacerdote. Ele tinha tudo para ser um sacerdote. Tempo de Levi, veterinária, e leis e tudo. Estava prontinho para ser um sacerdote, e de repente mudaram a vida dele. Quem que mudou? Deus mudou. Não é? Só que eu creio que
aquela coisa começou a crescer na cabeça de Ezequiel, de ele não querer aceitar, não é? Como, meu Deus? Eu estava me preparando para ser um sacerdote. Hoje eu sou um escravo amassando barro aqui, como escravo, como um qualquer aqui que trabalha aqui no negócio braçal 24 horas, fazendo barro, fazendo tijolos aqui. Meu Deus, isso não é a coisa que eu imaginei, não é aquela coisa que eu cresci querendo ser. Eu quero ser um sacerdote, eu quero orar, eu quero estar no templo, eu quero fazer a obra do Senhor. Meu Deus, por quê? Essa pergunta veio para Ezequiel. E eu creio que muitas vezes, esta mesma pergunta que veio para Ezequiel, vem para mim, vem para você também. Por que eu não consigo? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estudei desde pequeno, eu queria me formar em tantas coisas, de repente eu consigo entrar no vestibular, passar numa faculdade, eu tenho meu diploma, eu tenho tudo prontinho para exercer a minha profissão, e não consigo. O que está acontecendo, meu Deus? Eu estou pronto para exercer a minha profissão e eu não consigo. O que está acontecendo? Acontecendo com Ezequiel. Ezequiel ali realmente começou a crescer dentro da cabeça dele aquela coisa de que alguma coisa estava acontecendo na vida dele, e ele ficou agoniado. Eu creio que agoniado, angustiado. Ele estava numa época ali que eu creio que ele não estava aguentando mais, ele estava realmente estirado, acabado, não é? De tanto ele questionar a Deus: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Aí veio a palavra do Senhor em Ezequiel 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte: a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Amém? Amém. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte: a palavra do Senhor. E disse-me: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Deus ouviu os clamores de Ezequiel. Deus ouviu a tristeza, sentiu a tristeza de Ezequiel. E Deus disse a ele: Ezequiel, põe-te de pé. Hoje eu vou falar contigo. Você que está nessa situação de desespero da tua vida, porque você não consegue exercer aquilo que você sempre imaginou que queria ser, não é? Deus está dizendo: põe-te de pé que eu vou falar contigo. Hoje a tua vida vai mudar, porque hoje eu vou falar contigo. Hoje eu vou te usar de maneira como eu quero te usar, e não como você quer, é como eu quero. E a vontade de Deus sempre vai prevalecer na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, na vida de todos os que estão me vendo e me ouvindo. Deus, Ele sempre vai prevalecer sobre as nossas vontades, sobre tudo, não é? O que Deus fez com Ezequiel? Em espírito, Ele tomou Ezequiel, que estava ali perto do rio Quebar, fazendo os tijolos. A palavra ali diz que ele fundou até uma escola de profetas, estava ali dando aulas e alguma coisa. Deus tirou Ezequiel dali e levou ele para um vale.
Simplesmente Ezequiel estava num vale. Deus perguntou para ele: Ezequiel, onde é que você está? Ele disse: Senhor, eu estou no meio de um vale. Só que um vale, Senhor, cheio de ossos, secos não, sequíssimos. Deus então colocou Ezequiel no meio desses ossos, desse vale de ossos, no meio. E depois colocou ele ao redor, para mostrar realmente a grandiosidade, a realidade daquilo ali que estava ali, e o que estava por acontecer, e por que daqueles ossos. Depois, Deus olhou e disse para ele: Ezequiel, este era o meu povo. Por que ficou assim? Não é? Existe uma pergunta minha, tua, de todos nós: por que o povo de Israel, Deus mandando Ezequiel olhar ali no meio, depois mandou olhar ao redor, ele não viu ninguém vivo, estava totalmente mortos, secos, sequíssimos. O que aconteceu? Antes, irmãos, de Ezequiel, o profeta Jeremias, ele já profetizava em Jerusalém. Antes de Ezequiel era Jeremias, depois veio Ezequiel. Jeremias já alertava o povo de Israel, ali em Jerusalém: olha, se vocês continuarem desta maneira, vai vir uma destruição. Se vocês continuarem a ser rebeldes, a ser idólatras, a ser tantas coisas, praticar as coisas que não agradam ao Senhor, essa apostasia que está entrando, questão de paganismo e tantas coisas infiéis que estão entrando aí no meio, vai vir uma destruição. E ali o povo de Jerusalém começou a perseguir Jeremias, porque Jeremias, já antes de Ezequiel, já profetizava que iria haver uma destruição ali em Jerusalém. Só que ninguém acreditava. Só que ninguém achava que iria acontecer realmente. Por quê? Porque Jerusalém era cercada por muros altíssimos, 12 portas ali, intransponível praticamente, não entrava ninguém. Como que alguém iria destruir ali? E o templo de Salomão estava ali, a Arca da Aliança estava ali, não é? A Arca da Aliança tipificava Deus ali. Era tão forte a presença de Deus na Arca da Aliança, que na palavra de Deus está escrito que quando Davi mandou a Arca da Aliança para Jerusalém em carros de boi, de repente, no balanço ali do carro de boi, a Arca da Aliança que estava em cima do carro de boi começou a deslizar. Uzá, que era um judeu, viu que a Arca da Aliança, ele tentou segurar, bateu na Arca da Aliança e morreu na hora, de tão forte que era a presença de Deus. Ninguém poderia tocar na Arca da Aliança se não for da tribo de Levi. Então era realmente uma presença de Deus muito forte. Aonde que a Arca da Aliança ia, ela simbolizava a presença de Deus, vencia as guerras, vencia todas as coisas, porque a presença de Deus era forte, era presente ali naquela. E ali então as pessoas ficavam imaginando: ninguém vai entrar aqui, ninguém vai entrar. Por quê? Porque está aí a arca, porque o templo de Salomão está aqui, porque os sacerdotes estão orando aqui. Então ninguém vai entrar e ninguém vai fazer absolutamente nada. Mas irmãos, veja bem,
A Arca da Aliança tipicava a presença de Deus. Deus, Ele não aceita, não coaduna com os pecados, Ele não anda junto com os pecados, não é? Se nós olharmos na palavra de Deus, diz que as trevas não combinam com a luz. O óleo, ele não vai combinar com a água, não se mistura, de maneira nenhuma. E o pecado ali dentro de Jerusalém estava reinando de tal maneira que eles pensavam que ali era uma nova Sodoma e Gomorra dentro de Jerusalém. Este não era o povo de Deus? Era um povo escolhido por Deus para ser o seu povo. Aquele povo que estava ali em Jerusalém era o povo de Deus. Só que estava ali de uma maneira tripulosa, rebelde, virando as costas para Deus, não querendo nada com Deus. Irmãos, você é de Deus, cuide para que Deus fique com você. Você é de Deus, continue sendo de Deus. Pratique as coisas que agradam ao Senhor somente. Mas veja bem, irmãos, por quê? Por quê que houve a destruição de Jerusalém? Eu vou ler mais um versículo que eu gostaria que os irmãos, se puderem, ler comigo. Se não puderem, eu vou ler aqui. Ezequiel, vamos ler aqui, Ezequiel 11, Ezequiel 11, onze, 22 e 23. Ezequiel 11, 22 e 23. Vamos ver aqui então a palavra do Senhor. Ezequiel 11, versículo 22 e 23, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então, os querubins elevaram suas asas e as rodas as acompanhavam. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Amém? Amém. O que diz aí? O que diz essa palavra do Senhor aí, irmãos? Que Jerusalém estava ali no meio daquele turbilhão de promiscuidade, de tantas coisas, de rebelião, de se voltar contra Deus, idolatrando e apostasia, enfim, feitiçaria, tantas coisas entrando ali dentro. Simplesmente o Espírito Santo de Deus alçou, quer dizer, voou, saiu dali de Jerusalém. Não estava mais em Jerusalém. Aquele Espírito Santo de Deus, que Uzá só tocou na mão ali da Arca da Aliança, ele morreu, porque era tão forte a presença de Deus, aquela presença já não existia mais. O Espírito Santo de Deus saiu do meio de Jerusalém e foi embora para os montes. Aí começou o cerco do povo caldeu, do exército caldeu, cercou Jerusalém, que a Bíblia nos diz ali, aproximadamente 1 ano e 8 meses, 2 anos, não deixava entrar e nem sair nada
nem água, nem alimento, nada. Praticamente 2 anos cercado, sitiado. O povo de Israel, o povo de Deus, estava ali morrendo de sede, morrendo de fome. Não é? Em algumas passagens diz que as mães estavam ali praticamente comendo a carne dos próprios filhos, que vinham a morrer, e para eles não morrer de fome. Então era uma coisa absurda que estava acontecendo ali. E aí aquele povo caldeu entrou dentro de Jerusalém, e houve uma destruição total. Quebrou-se as portas, queimou-se as portas, quebrou-se os muros, derrubaram e destruíram o templo de Salomão. E a arca da aliança foi levada embora, até hoje ninguém sabe para onde é que ela foi. Se o Espírito Santo estivesse ali na arca, ninguém iria tocar. Jamais iria tocar. Ninguém, quanto mais levar. Todos que tentassem chegar morreriam. Mas ali o Espírito Santo de Deus já não estava mais. O que Deus está querendo dizer para todos nós também, irmãos, que você é o templo da morada do Espírito Santo de Deus. É ou não é? Somos. Mas a palavra de Deus está nos alertando. Toma cuidado. Se você pratica coisas que não agradam ao Senhor, se você faz as coisas que não agradam ao Senhor, se você é contra a palavra de Deus, se você está levando uma vida que não é do caminho do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai sair de você. Como saiu daqui de Jerusalém, como saiu da arca da aliança, como saiu do templo, saiu do meio de Jerusalém, vai sair de você se você estiver praticando coisas erradas. Tome cuidado. Esse é um aviso, esse é um alerta, que a palavra de Deus está nos dizendo. A verdade está escrita aqui na palavra de Deus, e eu tenho que aceitar isso. Tome cuidado. Hoje você é o templo da morada do Espírito Santo de Deus. Hoje ninguém vai encostar em você. Hoje nós vimos aqui o evangelista irmão Cláudio dizer sobre a armadura de Deus, não é? Deus, ele está conosco. Deus, ele está nos protegendo. A armadura de Deus no dia mau, quando chegar, nós estamos protegidos. Mas se o Espírito Santo de Deus sair de você, a palavra de Deus nos diz também que o diabo está rondando ao teu derredor, não é? 24 horas. Qualquer coisa ele vai entrar e te destruir. Ele não nos destrói porque o Espírito Santo de Deus mora conosco. Ele não me destrói porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e dentro de você também. Mas se você praticar coisas que não agradam ao Senhor, contrária à palavra do Senhor, contrária a todas as coisas que nós aprendemos do Senhor, o Espírito Santo vai sair, aí ele vai te pegar. Aí ele vai te destruir. Aí vai haver uma grande destruição. Aí vai haver coisas que você não vai querer que aconteça com você, mas o diabo vai fazer. Coisas grandiosas, como ele destruiu tudo de Jerusalém. Era o povo escolhido por Deus. Era o povo de Deus. Mas ali entrou o exército caldeu, que representa ali um demônio, a potestade demoníaca, destruiu tudo que tinha ali dentro. Levou todos cativos para Babilônia. E Jeremias já dizia: vocês vão ficar 70 anos cativos. As pessoas não queriam aceitar. Mas foi exatamente o que aconteceu, não foi? O povo
povo de Deus ficou 70 anos cativo ali na Babilônia. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com a nossa vida. A nossa vida, nós somos o templo da morada do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus por isso. Nós temos Deus na nossa vida, que protege a minha casa, o meu lar, a minha família, está junto conosco, nos defendendo, enfim, está conosco e ninguém vai tocar em nós. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver conosco, ninguém vai tocar em nós. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. A nossa vida. Voltando ali ao vale dos ossos secos, Deus disse ali para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos viverão? Ezequiel disse: tu sabes, Senhor. Então ele disse: profetiza. Ezequiel era um sacerdote, não era um profeta. Mas Deus estava dizendo para ele: profetiza, Ezequiel, para que esses ossos tenham vida. Que eu quero restaurar o meu povo. Eu quero restaurar o povo de Israel, que é o meu povo escolhido. Eu vou restaurar este povo, Ezequiel. Está caído, está morto, está destruído, está arrebentado, está feito ali de todo jeito, mas eu quero restaurar este povo e vou restaurar. Profetiza para que esses ossos tenham vida. Deus quer restaurar a minha vida. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar a tua família que está destruída. Ele quer restaurar. Deus quer restaurar a tua filha que está fora dos caminhos do Senhor. Deus quer restaurar a tua filha. Deus quer restaurar o teu filho que está fora dos caminhos do Senhor. Deus quer restaurar a nossa vida. Deus quer restaurar a igreja que está destruída, cheia de divisões, cheia de rancores, cheia de tantas coisas. Deus vai restaurar. Profetiza isso na tua vida. Profetiza isso na vida da igreja. Profetiza, fala. Deus disse para Ezequiel: profetiza para que esses ossos tenham vida, Ezequiel. E aquele exército que estava ali todo morto, de repente começou a ter vida. Começou um osso com osso, aquele estrondo, aquele barulho. Depois houve a carne, depois houve a pele. E finalmente Deus disse: assopra para que venha o Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Deus, Ele quer que nós continuamos a ser o povo escolhido por Ele. Glória a Deus. Tu és fiel, meu Pai. Deus, Ele quer nos proteger. Deus, Ele quer nos restaurar novamente. Deus, Ele quer dar uma oportunidade para mim e para você. Eu creio, Jesus. Muitas vezes as pessoas ficam pensando que nós estamos destruídos, que nós fazemos coisas erradas, que nós estamos mortos espiritualmente, que nós já perdemos, que nós não temos mais o que fazer. Mas Deus, neste momento, está dizendo: profetiza que eu te restaurarei. Aleluia. Eu vou te restaurar. Eu vou te dar vida novamente, vida em abundância. Como diz o Senhor, você vai voltar a viver. Você vai voltar a ter aquela alegria de novo que você tinha antes. Você vai voltar novamente a louvar e a glorificar ao nosso Deus. Você vai estar no meio da comunidade, você vai estar presente no meio de todos,
porque você vai estar vivo e restaurado. Glória a Jesus. Deus, Ele está dizendo, Ele vai te restaurar. Deus maravilhoso. Você vai voltar a pregar. Você vai voltar a cantar. Você vai voltar a louvar o Senhor. Você vai voltar a orar. Você vai estar presente. Porque Deus vai te restaurar. Deus vai te erguer novamente. Como disse para Ezequiel: põe-te de pé e te falarei contigo. Chora, balabás. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele está aqui para nos restaurar. Ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui realmente para falar comigo e contigo. Deixa Ele falar. Deixa Ele entrar em você. Deixa Ele fazer de você novamente aquele ser que Ele queria que você fosse. Que acreditasse nele, somente nele. Porque hoje nós cremos num Deus, somente num Deus vivo e poderoso. Esse Deus que está aqui no nosso meio. Esse Deus que está aqui nos ajudando. Esse Deus aqui que está fazendo realmente tudo aquilo que nós queremos. Então, Deus, Ele faz realmente as coisas. Todas as coisas é de Deus, vem de Deus. Jesus restaura, Jesus ressuscita, Jesus cura, Jesus promove as coisas que Ele quer, Jesus perdoa os nossos pecados e Ele nos leva para o céu. Esse é o nosso Deus. E hoje, o tema da nossa pregação é Deus da restauração. Aonde que está esse Deus? Esse Deus está aqui, no nosso meio. Ele não alçou voo, Ele não foi embora daqui, não. Ele está aqui. Por quê? Porque nós aqui só louvamos o nome do Senhor, só cremos no nosso verdadeiro Deus. Aqui só mora o Espírito Santo de Deus. E nós cremos nisso. E Deus está aqui para fazer uma restauração na tua vida, que você considerava perdido, você mesmo considerava. Mas eu digo a você, o Deus da restauração está aqui no nosso meio. E Ele vai restaurar a tua vida. E Ele vai fazer novamente aquele ser alegre que servia a Deus, aquele primeiro amor que antes vinha realmente com o coração cheio de alegria, cheio de... vai voltar a ser. Porque o Deus da restauração, Ele está aqui no nosso meio. Amém?